Amém? Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Amém? João, a paz de Senhor Jesus, João. Tudo bem, filhão? Tranquilo, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3. Diz assim: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar. Ou seja, em outras traduções está comida sólida, né? Em algumas traduções está comida sólida. E vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda, agora podes, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens. Eu vou parar por aqui. Isso aqui é o nosso apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Corinto, né? Uma igreja constituída de habitantes, né? Onde ali reinava muito a filosofia, né? A filosofia grega, porque ali era uma cidade da Grécia, né? Era uma cidade da Grécia, e tinha aproximadamente, na época, 600 e poucos habitantes. E mais da metade desses habitantes era constituído de escravos, eram escravos que viviam ali. Então, a cidade de Corinto era uma cidade da Grécia, né? E as pessoas da Grécia ali, eles eram muito ligados a filosofias, né? Essas filosofias vãs, e eles eram dessa cidade, e a metade dessa cidade era de escravo. E eles buscavam a todo custo a sabedoria, que os gregos, se você for ver na época antiga, eles buscavam muito isso, a ser sábio, né? Se a gente lê a Bíblia, principalmente em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver Paulo se debatendo muita Bíblia com eles, né? Na sinagoga, debatendo com os gregos, né? A filosofia, porque eles se achavam muito sábios, e até mesmo hoje em dia, nós deparamos com pessoas que estudam filosofia, que a cabeça deles é uma cabeça que eu vou te falar, irmão, eles são assim metidos a saber muita coisa, né? Os gregos, as pessoas que são filósofos, aquelas filosofias vãs, que eles acham que eles sabem muito, né? E Paulo, ele vai para essa igreja de Corinto, né? E o que acontecia nessa igreja de Corinto? Essa igreja era uma região onde tinha gregos, era uma cidade cosmopolita. Ela tinha muitas pessoas de religiões diferentes, de credos diferentes, e ali reinava a imoralidade ali no Corinto. Era uma igreja onde a imoralidade reinava, onde o pecado reinava, né? E era ali que era o templo da deusa Diana. Nós vamos ver mais adiante que a deusa Diana era a bambambam da cidade, né? Onde adorava essa deusa Diana, porque ela que mandava tudo ali, ela era a deusa, né? E todo mundo venerava aquela deusa. E Paulo, ele vai para Corinto para levantar essa igreja. Ele vai para Corinto, né, na direção de Deus, e aquelas pessoas que haviam aceitado a Jesus à época, né, que a maioria era de escravo, de pessoas humildes, e entre eles existiam esses gregos, essas pessoas filósofas, que achavam que era alguma coisa,
E por causa disso, a igreja ela começou a passar por uns processos muito assim, doloroso, no que diz respeito, né, à santidade, à santificação. A igreja começou a passar por processo muito grande, aonde, ao ponto do filho se deitar com a mulher do seu pai, né, dizem alguns historiadores que era madrasta, e Paulo estava atravessando essas coisas lá. Paulo tinha que botar a casa em ordem, tinha que ajeitar a igreja, porque ela estava passando por esse processo. E era uma igreja, irmão, muito boa no sentido espiritual. Ela tinha um potencial espiritual muito grande para poder deslanchar, de fazer coisa onde Deus poderia, e operou muitas coisas, mas poderia fazer mais. Mas o povo que estava ali em Corinto, eles não se encontravam dentro do evangelho. Por quê? Existia uma divisão, existia uma facção dentro da casa do Senhor. Existia pessoas que puxavam para um lado e vinha outro, puxava para o outro lado. Existia dissensões entre os irmãos. Existia problemas sérios, né? Um falava ai, outro falava ui. Um falava isso, outro falava outro. Não tinha um encontro, não tinha um consenso daquilo que deveria fazer. E quando há essa divisão, essa falta de consenso dentro da casa do Senhor, eu não estou falando aqui, eu estou falando, as igrejas hoje passam por isso, todas as igrejas. Quando não há um consenso, há uma divisão, há uma facção, a tendência é que a igreja ela não cresça, porque Deus não trabalha no meio de confusão, Deus não trabalha no meio de facção, Deus não trabalha no meio de fofoca, Deus não trabalha no meio de desunião. O que Deus trabalha é no meio da unidade da igreja. Ele não fala nem união, mas fala em unidade. Eu já falei aqui que união é duas coisas que se juntam, mas a unidade são coisas que se fundam, né? Elas se fundem. O que é fundir? Elas se juntam até se tornar uma só. E Deus quer que a sua igreja seja uma, que não seja uma igreja que seja feita de 1000 pedaços, mas a igreja seja uma igreja numa unidade, ao ponto que se junte juntas e medula, elas sejam bem ajustado para o bem crescimento da igreja. Então a igreja cresce quando ela está unida, quando ela está em unidade, quando ela está caminhando pela mesma direção. Uma igreja que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, é uma igreja que tem tendência a nunca crescer. E quando a igreja trabalha desse modo, existe uma brecha para o diabo entrar e começar a fazer arruaça dentro da igreja. Hoje eu tenho visto isso muito acontecer nas igrejas. As igrejas hoje vivem à base de vaidade. Um quer ser mais do que o outro. Se eu não gosto de fulano de tal, eu não gosto, eu faço alguma coisa para destruir. Como uma igreja ela pode crescer dessa forma? A igreja de Corinto estava desse jeito. E Paulo tinha um cuidado muito grande de pregar para aquela igreja. Ele começou com uma comidinha, um leitinho. Por isso que ele fala aqui, logo nos seus primeiros capítulos, que ele fala: irmão, não vos de falar como espirituais. Por quê? Paulo não falava com a igreja como espiritual, porque Paulo achava que a igreja não tinha maturidade para receber a palavra da verdade. Era uma igreja carnal. E nós vemos isso acontecer por aí. Se bobear até aqui. Eu não sei. Porque a igreja, e Paulo com cuidado com a igreja, que era uma igreja que ela tinha os 9 dons espirituais.
Era uma igreja que podia crescer. Tem igreja que não cresce. Era uma igreja grande. Era uma igreja velha. Mas era uma igreja carnal. Está entendendo? Era carnal. Por quê? Existia divisão, facção, disseção. Um era da turminha B, outro era da turminha C. Eu sou de Paulo. Não, você é de Paulo, então você não fala comigo que eu sou de Apolo. Apolo é o cara que está comigo. Ah, não, mas eu não. Então você fica para aí, que eu fico para cá. E Paulo, ele fala assim, está por acaso Cristo dividido? Cristo é Deus de ficar em turminha? Por acaso Jesus é um pouquinho de Paulo e um pouquinho de Apolo? E Paulo, ele vem trazendo essa exortação para a igreja. Falei, sabe o que acontece com vocês? Eu não posso falar com vocês como espiritual. Eu não posso falar. Era o cuidado do apóstolo Paulo com a igreja de Cristo. Talvez naquele momento a vontade de Paulo era abrir o verbo. Era deixar Deus usar ele. Mas ele sabia que eram meninos em Cristo. Era uma igreja grande, uma igreja já antiga. Mas uma igreja carnal, irmão. Uma igreja onde as pessoas arrumavam confusão por tudo. Não sabia dividir o santo do profano. Qualquer coisa, de vez de resolver as coisas na paz, não, era na confusão, era na briga. Eu contei aqui para os irmãos uma igreja que eu e minha esposa passou. Existia uma turminha aqui, uma turminha aqui, uma turminha ali. E essa turminha estava atrás de quem? Do pastor da igreja. Porque cada turminha queria puxar o pastor para o seu lado. Aqui, graças a Deus, isso não aconteceu, não. Graças a Deus. Mas já vi igrejas assim. É a turminha A, B, a turminha A, que é o pastor do lado, para criar uma moral. A turminha B, que é o pastor também do lado, para criar uma moral. E a turminha C, que é o pastor do lado, também para criar uma moral. Qualquer coisa que acontecer na igreja, o pastor está do meu lado. Acontece algo com a turminha C, o pastor está do meu lado. Por isso que o Paulo fala, vem cá, Cristo está dividido? Ou Cristo se mete nessas coisinhas, essas picuinhas aí? Não. Eu vejo igrejas passando os processos sérios, irmão, por causa dessa divisão dentro da casa dele. Cristo não nos chamou para divisão. Ele nos chamou para a união, para uma igreja unida, uma unidade. Onde nós somos membros desse corpo. E esse corpo unido forma a igreja de Cristo, que é o organismo vivo, onde Cristo é o cabeça. É a cabeça que pensa, é a cabeça que dá todas as diretrizes, o corpo, a mão para mexer, o pé para chutar, a boca para falar. Só tem uma coisa que é dirigida pelo inferno, é a língua. Cristo diz que é um membro, mas ela é inflamada pelo inferno. Vai lá ver em Tiago, capítulo 3. A língua, ela é inflamada pelo inferno.
É um pequeno órgão que está na boca, que ela fala demais. Não é contida, ela bota fogo num bosque. Ela mata a pessoa. E Paulo, irmão, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Isso é muito forte. Como meninos em Cristo. Por isso que Paulo, embora fosse uma igreja velha, eles agiam como menino. Era uma igreja velha, mas agia como meninos. Menino, muitas das vezes, não sabe o que fala, não sabe como agir. Meninos, às vezes, são crianças. Aqui tem outra tradição, como crianças. Criança, às vezes, não sabe. Mas Paulo considerava eles meninos, mas era tudo marmanjão já. Mas considerava eles como meninos. Lhe faltava discernimento, lhe faltava aptidão moral para poder resolver as coisas. E Paulo falou: eu trato vocês como meninos em Cristo. Com leite vos criei. Paulo criou a igreja de Corinto, com aquela comidinha gostosinha, né? Aquele papazinho, olha, fácil de ingerir, né? Toma a chave da vitória. Eita, eles pulavam no mistério, rolava, falava em mistério, rolava, cara. Eita, igreja, que Paulo só alimentando com leitinho. Mas chegou um tempo que Paulo falou assim: agora não é mais leitinho, não, agora é angu com pimenta, feijoada com arame farpado, agora a coisa vai ficar feia. Com leite vos criei, e não com manjar, ou comida sólida, em algumas tradição. Porque ainda não podieis, tampouco ainda pode suportar. A palavra da verdade, irmão, isso para nós todos, seja eu como pastor, seja para os irmãos, seja para qualquer um. Quando a palavra, ela é uma palavra dura, mas vem do céu, do coração de Deus para a sua igreja, a palavra, ela confronta. Vocês concordam? Ela confronta o quê? O pecado. Confronta o erro. Que quando a palavra ela é pregada, e se alguém estiver na situação da palavra ao qual ela foi enviada, diz a palavra de Deus que ela vai surtir efeito. Ela não vai voltar vazia. Ela vai surtir efeito. Vamos supor, não é aqui, mas tem uma pessoa casada no adultério, ou um homem na fornicação, ou o pastor fazendo besteira. Quando Deus envia a palavra, ela vai confrontar alguém. Ela vai falar para o pecador: você está errado. Você precisa de um conserto. Você precisa largar essa vida. Você precisa andar em novidade de vida. Você precisa ser uma nova criatura. Você precisa largar o velho homem e viver uma vida nova com Cristo. A palavra ela vai confrontar o meu pecado e o seu pecado, e quem tiver o temor vai se consertar. Não é assim? Porque Deus, quando Ele envia a palavra, e muitas das vezes a palavra é dura, é porque Ele nos ama, não quer que a gente se perca. Ele quer que a gente saia daquilo. Sabe por quê, irmão? Às vezes, o pecado é tanto que a pessoa perdeu a sensibilidade espiritual de entender que está vivendo uma vida de pecado.
porque a pessoa não tem mais o temor, perde o temor, porque Deus, os pecados, eles são confrontados, a pessoa peca uma vez, peca duas, peca três, peca quatro, peca cinco, e nada acontece. A pessoa às vezes prega, a pessoa profetiza, a pessoa faz a obra, a pessoa ganha alma para Jesus. Pode isso? Pode. Mas vai chegar um grande dia que o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vós que pratica a iniquidade. Mas, Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu fui usado para cura, no meu nome você fez isso, mas a sua vida está suja, largo de fogo e enxofre. Entendeu como é que a coisa funciona? Deus, na igreja, quando Paulo estava chamando e advertência à igreja, é porque Jesus ama aquela igreja. Ele quer que a igreja se salve, ande dentro da sua lei, dos seus estatutos e da sua vontade. Ele não fala para matar ninguém, porque a palavra de Deus não traz morte, ela traz vida. O que traz morte é a palavra do homem. O que traz morte é o que o homem fala sem a direção. Isso traz morte. É o que a língua fala, né? Do que o coração está cheio, às vezes cheio de ódio, e pum! Mata alguém. Mas quando vem do alto do coração de Deus, pode ser a palavra mais dura que for, ela vai trazer vida, porque a palavra de Deus, ela é enviada e tem que produzir efeito para aquilo que ela foi enviada para Deus. Não volta vazia, ela volta, e aquilo que foi falado da boca de Deus, ela vai surtir efeito para a igreja. Hoje o que está faltando nas igrejas é essas palavras. Culto de doutrina cheio de blá, blá, blá. Cristo quer que a gente pregue a palavra. Palavra para botar pimenta mesmo na ferida do pecador. Acordar o crente e falar: olha, eu estou voltando, sai dessa vida, volta para mim, volta ao primeiro amor, sai desse... Oh, Jesus! Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Inveja. Inveja é obra de quê? Da quê? Onde está isso? Gálatas, capítulo 5, do versículo 7, por aí assim. As obras da carne, a obra do Espírito. Porque, irmão, quando nós morremos em Cristo pelo batismo, tem muitas pessoas que se batizam, não se batiza, ou melhor dizendo, toma banho, não se batiza. Não é verdade? Toma banho, porque caiu ali. Diz que o batismo, a gente morre com Cristo e ressuscita uma nova criatura, não é? Muitos morrem e voltam morto. Ressuscita uma pessoa até pior depois, porque não houve um arrependimento. Nós vamos batizar pessoas aqui. E eu sei que a nossa matriz tem esse cuidado de não batizar ninguém sem fazer um discipulado. E eu, por minha conta, eu sempre faço 3 meses de discipulado. Vai ter uma irmã que vai batizar, e eu já estou assistindo ela. A irmã Diaconisa Graça eu pedi, mas como quarta-feira ela não vem, eu vou dar. Pedi a menina para vir hoje, já não apareceu. Eu não batizo sem fazer, eu quero batizar. Não, se não se discipular, não batizo. Tem que saber por que está se batizando. Tem muita gente dentro da casa de Deus que se batizou, está há 20 anos e ainda não descobriu o que está fazendo dentro da casa de Deus. Nem sabe de nada.
E tem uns que já está mais tempo ainda pior ainda, nem se batizou. 40, 50 anos dentro da casa de Deus, ainda não se batizou. Por quê? Não sabe o que é o batismo. Eu estou dentro da casa de Deus, estou salvo. Jesus volta, para onde vai essa alma? E tem pastores que vai passando a mão na cabeça. Vai falando, fica assim mesmo, você está certo. Olha, fica, não. Que isso, Jesus é misericordioso, fica aqui assim mesmo. 40 anos não se batizou, não? Não? Poxa, aquele ladrão da cruz foi lá, é isso mesmo, vai ficando aí. Não é assim, não. Se batizar, ou toma uma decisão, se batiza, porque quem quer Cristo quer se batizar logo, quer Jesus. Quem quer Cristo, se batiza logo. Irmão, eu quero ser uma nova criatura. Se as pessoas ficam dentro da casa, é simpatizante da igreja. Tem pessoas assim, simpatizante. E Jesus está voltando. E Deus cobra. Eu ainda louvo a Deus, tem muitos pastores que não está entendendo a chamada, está deixando Deus usar, entendeu, irmã Dejane? Por que, irmão? O mundo está aí. Foi o que nós acordamos, no hino 63, né? Acordai, acordai, despertai, e o Senhor não tardará. Jesus está voltando. E o pastor que não alerta a sua igreja, e não alerta a si mesmo que a primeira alma a ser salva não é da minha esposa, não, é minha. Eu vou salvar a minha alma. Ninguém vai vir agarrado no meu sapato, não. Que se o sapato sair, vai largar por causa do chulé. Vai sair. Aquela meia assim, na cara assim, vai ter que ficar. Então, irmão, a primeira alma é a tua. Não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu filho, não é de ninguém, é a tua. Noé, quando chamou todo mundo, aonde Noé estava? Do lado de fora da arca? Estava dentro. Os bichinhos, tudo vindo, e Noé lá dentro, esperando os bichinhos entrando. Tem muita gente assim, chamando do lado de fora. O pessoal entra, a arca fecha e está lá do lado de fora. Eu não, chamo dentro. Fico lá bem mesmo, bem, vem. Não quer entrar, então fica aí, sai da porta, deixa quem quiser entrar. É assim. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, que a diferença da ovelha para o filho pródigo. Tu viu isso, bebê? A diferença da ovelha perdida para o filho pródigo. Vocês sabem qual é a diferença? Sabe, Dejane? Sabe? Sabe, irmão? A diferença da ovelha para o filho pródigo? Sabe? A ovelha, tem as parábolas dos perdidos, ali, acho que em Lucas, né? Não tem a parábola ali, é o capítulo das coisas perdidas, dracma perdida, ovelha, tudo está perdido ali. Mas a diferença das ovelhas para o filho, que a ovelha, ela se perde. A ovelha se perdeu, mas o filho não se perdeu, ele saiu porque ele quis. Entendeu? Por isso que diz que o pastor vai atrás da ovelha, o quê? Perdida. Ela se perdeu, ela não sabia onde ela estava. Mas o filho sabia onde estava, o filho saiu porque quis, mas o pai não foi atrás. Por isso que Jesus, muitas das vezes, não vai atrás de rebelde, não, irmão. Jesus vai atrás de ovelhas perdidas. Não é atrás de rebelde. De filho que sai na rebeldia, aí depois quer que o pastor vai atrás dele. Eu falei, não vou. Está rebelde. Deixa Deus tratar como tratou o filho pródigo lá, ó. Quando ele viu que a coisa estava, meu Deus, eu vou voltar para a casa do meu pai.
A coisa é aqueles que sabem o caminho, mas não querem entrar no caminho, vai para o caminho da perdição. E Deus deixa lá, trata com ele lá. A própria situação vai botar ele no caminho para voltar para a casa do pai. Mas quando volta, o pai recebe gostoso. Vem, meu filho, vem para cá com o seu papai. Papai estava com saudade de você, mas eu não podia ir lá porque você estava na rebeldia. Aprendeu, filhão? Aprendi, pai. Eu quero ser como um dos empregados da sua casa. Eu não quero mais cargo, eu não quero ser pastor. Eu quero limpar a igreja, mas eu quero estar dentro da casa do Senhor. Essa é a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo. O pastor vai atrás da ovelha que se perde, mas o filho que sai sabendo o caminho, na rebeldia, esse fica lá, até tomar aquele cuidado especial do que o mundo dá, né? O mundo dá um cuidado especial em gente rebelde, não dá? Vai comer bolota de porco, vai passar por isso, vai passar por aquilo. E o pai não saiu atrás do filho, ficou cuidando daquilo que ele tinha que cuidar. Cuidou do filho que estava lá junto com o pai, também perdido dentro da casa do Senhor. Estava perdido, aquele estava perdido. Porque tem gente perdida dentro da casa de Deus. A gente vê igrejas por aí que as pessoas estão perdidas, dentro da casa, perdido, dentro da casa, não sabe nem o que está fazendo dentro da casa do Senhor. Aí vai, 1 ano, 2, 3, 4. Mas um dia, quando Jesus voltar, Jesus falar: cadê o talento que eu botei na sua mão? O que você fez com ele? Eu guardei, Jesus. Eu peguei o talento e guardei, estava com medo de usar. Ah, é? Servo mau, infiel. Eu vou tirar de você até aquilo que não foi plantado. Eu vou tirar de você, porque você foi infiel. Eu te dei um pouco e você não multiplicou, você enterrou o seu talento. Deus nos chamou para produzir. Deus nos chamou para ser um canal de bênção e de produção na casa dele. Paulo não estava querendo se falar com essas coisas. Paulo estava com cuidado. Mas, tem contenda entre vocês, tem invejas, tem disseções. O que é disseções? É a mesma coisa isso, discordância, confusão, brigas. Às vezes a briga não é física. Ela pode ser uma briga de, como é que eu posso dizer assim? Uma briga de espaço, sem briga, sem soco, sem nada. Entendeu? Não vou fazer assim, porque não é assim, tem que ser assim. Isso tudo gera consequência. A gente pensa que as coisas não geram consequência. Tudo que a gente faz, o mundo espiritual age. Seja de uma boa maneira, a gente faça de uma boa ação, como uma má ação. O mundo espiritual, ele age de forma positiva ou forma negativa. Então, nós temos que ter esses cuidados. Aparentemente, as coisas não acontecem. A gente olha assim e pensa que a coisa está do mesmo jeito. Não aconteceu, está bom para caramba. Estou comendo, estou bebendo, Deus está abençoando, dinheiro no bolso, dinheiro na conta. E eu vou levando a minha vidinha, vou levando a minha vida, fazendo ou não fazendo. Mas um dia a conta chega. Um dia a conta chega. E Paulo, ele falou, são carnais, contendas, dissensões,
Não sois porventura carnais e não anda segundo aos homens? Nós, crente lavado, remido no sangue de Jesus, convertido, liberto, nós temos algumas falhas, mas as falhas elas são corrigidas. Porque quando nós erramos, nós que somos espirituais, temos o temor de Deus, logo corrigido. Por quê? Porque isso traz um incômodo em nós. Quantos aqui já fez alguma coisa que sentiu que não agradou a Deus? Como é que você ficou? Chateado, né? A pessoa, quando erra, ela fica chateada, ela quer consertar. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu fizer alguma coisa errada, irmãos, olha, eu não durmo, não deixo a minha mulher dormir, eu fico perturbado, eu fico igual um maluco falando sozinho, porque aquilo me perturba. Aquele que é santo dentro de mim se incomoda. Então, nós procuramos a se santificar, se libertar e se consertar. Mas os carnais não adianta, irmão. Vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e vai continuar carnal. Vai continuar pecando, vai continuar errando, vai continuar falando, vai continuar mentindo, vai continuar furtando, vai continuar roubando, vai continuar mentindo, porque é carnal. A natureza dessa pessoa é carnal. Se batizou, mas é carnal. Por quê, irmão? Aquilo, quando você é convertido, você pode errar, mas você não vai aceitar o seu erro. Você não vai querer viver naquele erro. Você vai querer consertar. Hoje em dia, a gente às vezes fala uma palavra ou machuca alguém, mas volta logo e conserta. Tem pessoas que erram, fala, mas vai levando, parece que aquilo não aconteceu, entendeu? Aí vai levando, vai passando por cima daquele erro e só vai acumulando sujeira. A primeira vez que vai falar alguma coisa, você naquele dia, isso acontece muito com a mulher, você falou isso para mim, você falou isso, mas você, não, você falou isso para mim, você falou. Porque está guardando aquela sujeira no coração, não conserta, irmão. Nós precisamos aprender isso. Acontece uma coisa errada, passa por cima. Se entristeça com aquilo, isso é bíblico. Isso é bíblico. Errou, irmão, nós temos que ter esse sentimento, estou errado, eu fiz alguma coisa errada, eu não posso achar isso normal, vamos consertar, pelo menos se indigna com o erro. Não, a gente passa por cima daquilo, deixa aquilo ali, porque o lavado, nós que somos lavados e remidos, a gente sente isso, o que está dentro de nós, ele incomoda a gente. Eu sou assim, se fizer alguma coisa errada, às vezes, para mim, não ter mais coisa, eu fico quieto, eu não falo, mas só Deus sabe, eu estou ali conversando com Ele, entendeu? E Paulo estava com esse tipo de pessoa na igreja. Vocês são carnais, e não anda assim, porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sou carnais, quando a pessoa escolhe um lado, não escolhe o lado de Cristo, da palavra de Cristo, escolhe o lado do homem, isso é coisa da carne, porque quem escolhe o lado de Cristo, ele está ligado com a igreja. Quem escolhe o lado de Cristo, ele não anda em confusão, não anda em contenda, não anda em divisão, não anda em facção.
Entendeu? Pois que quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelas quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo estava falando, vocês podem escolher o lado que vocês quiserem, mas só quem dá o crescimento a isso é Cristo. Não é você que é o melhor, você que é o pior, você que é o mais bonzinho, você que não. Não. Vocês podem fazer o que for, o que vocês quiserem. A coisa só vai para frente se Cristo der o crescimento. Igreja, quem dá crescimento não é pastor, é Cristo. Não é o grupo A, não é o grupo B, não é o grupo C. Quem dá crescimento é Cristo. O pastor é um instrumento de Deus para seguir as diretrizes dele, para que a coisa, o corpo tome forma e ele faça com que a igreja cresça. Pastor não faz igreja crescer. Tem pastor por aí que acha que é o bambambam, que é ele que faz, que é ele que pode, o que ele é o capacitado a fazer. Tem pastores por aí assim, achando que a igreja ela toma uma forma. Olha só, isso daqui foi eu, tudo as palavras que eu dou. Não, irmão, a igreja cresce por causa de Cristo, que se ele não fizer, a igreja pode ser o melhor pastor do mundo, não vai crescer. Ele só é um instrumento. Seguindo o que Cristo quer, a igreja cresce, porque ele vai dar o crescimento a essa igreja. A igreja vai crescer, vai tomar forma, vai ficar bonita. Porque a igreja cresce nessa unidade. Depois vocês lerem bastante Efésios, porque Efésios fala muito da unidade da fé, unidade da igreja, e nós vamos caminhando nesse sentido. Quando eu cheguei aqui, eu e minha esposa, nós pegamos uma igreja entusiasmada. Eu estou vendo que a igreja está perdendo o entusiasmo. Está perdendo o entusiasmo. E eu sou muito observador, eu observo, e muito desconfiado também. Eu sou super desconfiado. As pessoas veem eu brincando, rindo, olha, mas eu sou desconfiado demais. Eu pareço até mineiro. Desconfiado demais. E eu fico observando algumas coisas. Eu só fico assim, de olho. Eu peguei uma igreja entusiasmada. Uma igreja que eu senti que queria vencer, que a igreja nossa aqui é uma igreja, não é uma igreja nova, é uma igreja, já tem quantos anos, Dejane? 30? É uma igreja antiga, né? Não é isso, irmã Wanda? Então, e eu estou vendo que isso está acontecendo com os crentes velhos. Os crentes muito desanimados, irmão. Me permito falar, não fica com raiva de mim, não. Posso falar? Vocês vão ficar com raiva de mim? Posso falar? Mas se vocês não deixarem, eu vou falar do mesmo jeito. Isso é com os crentes velhos. Os crentes antigos. Não é não, que aqui está, os crentes antigos está aqui. Mas eu vejo muito crente antigo aqui que não está dando o devido valor a essa obra. Eu só vejo crente falar que, eu já fiz muito isso aqui. Irmão, não tem esse negócio não com Cristo. Se Cristo comigo vai, eu irei, irmão. Não tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, é 10, 20. Eu estou com o Senhor há 30 e poucos anos e eu estou com o mesmo entusiasmo de fazer a obra de Deus. Apanhando daqui, junto agora, tem umas costas para dividir a chibatada, que é minha esposa. Antigamente era eu sozinho. Continuo fazendo com entusiasmo.
chego cedo, oro, os irmãos chegam, já estou aqui com a minha esposa, vem para cá, eu dou atenção, a gente me ligando, eu dou atenção, dou uma palavra, pastores de outra congregação, pastor Sérgio, eu estou com problema aqui, não é assim, minha filha? Eu dou uma palavra, irmão, é assim, ontem já veio um irmão falar, pastor, olha, Deus seja louvado na sua vida, pastores, eu continuo, não perdi entusiasmo. Eu vejo crentes antigos aqui que não tem mais entusiasmo de estar fazendo a obra de Deus. E eu fico observando isso. Jesus está voltando, irmão. Perderam totalmente o primeiro amor. Quantos anos tem? 20 anos aqui, irmão, olha. Já perguntei. Eu tenho 20 anos aqui, irmão, olha. É eu aqui. Quantas vezes vem à igreja na semana? Uma vez, duas, três. E eu tenho falado, Jesus, cadê o povo de Ponto Chique? E até eu me animei, quando cheguei, vi a igreja, me falaram, está cheia a igreja. Eu falei, era mais que isso, acho que foi até com Dejane que eu falei. Aí Dejane falou, e hoje está bom, tem gente para caramba. Eu falei, que beleza, que benção, o povo está entusiasmado, né? Aí pergunta, irmão, hoje não vou à igreja por causa disso, disso e disso. Tem as doentes, a minha esposa já faltou. Está doente, mas tem pessoas que eu sei que está desanimada, não tem mais ânimo nenhum para estar na casa do Senhor, irmão. Irmão, isso é perigosíssimo. Isso é perigoso demais, o crente que perde o entusiasmo, a vontade de estar na casa do Senhor. Isso é perigoso. O crente vai se afastando de uma certa forma dos caminhos do Senhor que nem sente. Tem uns que não vêm porque tem problemas, tem outras coisas para resolver. Eu estou falando de pessoas que não têm problema, mas não vêm. E uns que têm, mas não se esforçam para estar. Isso é perigoso. Irmão, que eu já recebi de telefonema hoje, eu não vou. Irmão, eu não sou dono de obra, eu não sou dono de ninguém. Eu sei que eu tenho que estar aqui, doente, com dor. Um dia minha esposa viu, eu estava cheio de dor, mas eu tinha que estar aqui. Sou pastor da igreja, não sou? Eu venho, chego aqui, Deus me cura. Deus me deu vitória no diabetes, no meu não, que isso não é meu, tanto é que foi devolvido do dono. A diabetes é lá do inferno, não é meu não. O médico tirou a insulina, eu vim para cá com uma dor nesse ombro, fui curado aqui. Minha esposa está aí, os trancos e barrancos, mas vem para cá. Por quê, irmão? O reino do céu, o sacrifício de Jesus foi de graça, mas o reino do céu é tomado por força. O reino do céu é tomado por força, irmão. A salvação é de graça, mas o reino é por força, você tem que lutar para estar lá. Não é, está de graça e eu vou tomar meu suquinho de laranja, vou fazer o que quero, vou o dia que eu quero, se eu não quero eu fico, se eu estou com esse problema não vou, e nem me esforço para estar. E Deus vai só olhando assim, ó. Eu já tive na outra igreja pessoas assim, pastor, não vou aí não, por causa disso, amém, irmão. Quando eu fui saber, estava na festa.
Santa Ceia. Pastor, não vou não, que não sei o quê. Quando foi ver, estava na festa de sobrinhos, lá no meio de uma porção de bagunça, desprezando a Santa Ceia do Senhor. O sacrifício de Cristo não vale nada não, prefiro estar na festa, assim que pensam. Mas isso vai ter uma conta a pagar, pode ter certeza. Pastor, está jogando maldição? Não, irmão, que isso? Não, eu estou ensinando, estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus está me movendo a falar, porque eu não ia, está vendo isso aqui? Era o estudo de hoje. Deus mudou tudo aqui. Mudou tudinho, tudinho, tudinho. Eu li a palavra devocional, o Senhor falou, fala. E Ele está me dando palavra. O Espírito Santo está me movendo a falar aqui. Então nós precisamos, mas não está falando para a pessoa fora, está falando para nós dentro. Para mim, para vocês. Ah, pastor, então eu não estou no pecado. Palavra não é para quem está no pecado, é para não pecar também. Então, nós, lavado e remido, uma igreja que está aqui, e eu tenho observado isso na igreja, é muita gente que desanimou, está parando no meio do caminho, parando mesmo, parando, e precisa voltar para o caminho. Esse é um amor de Deus por nós, irmão. Deus, Ele tem um amor por nós muito grande, Ele não quer que a gente se perca. Já aconteceu 2 meses que eu estou aqui, se eu fosse fazer corpo mole, de 2 meses, acho que 15 dias eu estaria na igreja, o resto eu não estaria. Mas não, vou para a igreja sim, eu vou para a igreja, vou lá ver meus irmãos, gosto de estar junto com vocês, gosto de abraçar, gosto de conversar, brincar, é aqui que eu me sinto bem. Claro que eu me sinto bem em casa, é só eu e minha esposa, né, bebê? A gente passa muito tempo brincando, parece 2 crianças dentro de casa, eu e a minha bebê. Mas é aqui que eu estou junto com os irmãos, estou em comunhão, então meu prazer está aqui, da minha esposa. Não perca, irmão, se está desanimado, peça a Deus força, ânimo, para estar dentro da casa dele. Nós temos que se lembrar que nós não fomos chamados à toa, não, nós temos uma responsabilidade com Deus. Todos nós aqui temos uma responsabilidade que Deus botou na mão de cada um. Isso vai ser cobrado um dia. Vai ser cobrado a mim. O que você fez com as minhas ovelhas? O que você deixou de falar que eu mandei falar? Eduardo, você nesse som aí, o que você fez aí no som? Você poderia fazer isso, não fez? João, e você, irmão, e as irmãs? Por que aquilo que eu dei não fizeram? Tudo vai ser cobrado, isso é bíblico. Vai ser cobrado, irmão. Não, Deus não vai aceitar desculpa, não. Deus não aceita desculpa. Tem pessoas, irmão, que não pode mesmo. Eu tenho pessoas aqui que têm problema. No caso, a nossa irmã Joyce, que tem lá o problema Mas tem pessoas que não têm problema, não. Às vezes um negocinho assim, eu não vou, não, estou desanimado. Poxa vida, não vou, não, estou tão desanimado. E não vem. Tem a nossa irmã Janaína, que está com problema, mas tem pessoas, mano, que não vem mesmo. Está mesmo assim, de um jeito que a gente olha a vida espiritual, vê que a pessoa está precisando de uma injeção de unção para levantar. Está precisando de uma unção assim para levantar espiritualmente. A gente vê com pessoas que não oram,
culto está comendo solto, está ali olhando para o alto. Tu vê. Culto, Deus está falando, a pessoa está assim, ó. Talvez, acho que eu não vou ficar muito tempo aqui na igreja, não. Porque enquanto Deus me der para orientar o povo, eu vou orientar. E é para o bem, porque eu amo os irmãos. Vai chegar um tempo que o sarrafo vai aumentar, irmão. Vai aumentar o sarrafo. Eu estou falando isso, não é que eu seja alguma coisa, não. Porque as igrejas que eu passo, Deus vai me dando coisa, vai me dando coisa, vai me dando coisa, e eu vou soltando na igreja. Mas vocês vão ver que é de Deus, não é do coração do pastor, não é nada disso. É para o bem da igreja, dos irmãos, entendeu? Acorda, tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Isso é palavra para mim, palavra para vocês. Isso é palavra para pastor também. Pastor apanha também. Eu, quando alerto a vocês, eu que tenho que ser o primeiro a ser alertado. Entendeu? Eu estou vendo assim muitas pessoas que estão precisando de uma injeção de ânimo, de busca, de oração, buscar se ter uma vida com Deus, porque já perdeu há muito tempo. Canta, louva, faz, mas a vida está longe, longe, longe de uma comunhão plena com Deus. E eu tenho orado por as pessoas assim que Deus me revela, eu vou lá e oro. E Deus aí não envergonha, mas eu vou lá e oro, peço a Deus para levantar, peço a Deus para me levantar também, porque tem dia, irmão, que eu estou um bagaço, espiritualmente falando. Estou mesmo um bagaço, a minha vontade mas tem que vir, tem que fazer. Tem que vir, não faço, não constrangido, faço porque nós temos que fazer, é bom fazer para Deus, né? Que Deus não gosta de nada constrangido, nada obrigado. Deus não obriga ninguém a nada, a nada, a nada, a nada. Mas é um privilégio nós estarmos aqui. Eu falei que ia falar pouco, 20 horas e 40 minutos. Os irmãos, podemos ofertar, aplauda Jesus pela palavra. Deus abençoe a vida de cada irmão. Leve essa palavra na tábua do seu coração. Medite em casa. Ore mais, vamos orar mais pela vida dos nossos irmãos que estão enfraquecidos também, para que Deus dê vitória na vida de cada um. Às vezes eu fico vendo o nosso pastor presidente, ele não tomando conta de um campo, ele está sempre entusiasmado fazendo a obra. O meu pastor, nossos pastores presidente é um exemplo para mim, né? Olha, se tomar conta de uma igreja já dói, imagine tomar conta de um campo. É coisa que não acaba mais, embora ele tenha sempre assessores, mas a responsabilidade é maior na cabeça dele, né? E eu louvo a ele, está sempre entusiasmado, está sempre incentivando a gente.